vem aqui e olha assim, "Oh, isso aí é um córregozinho." Não sei se existem no mundo rios mais bonitos que o Rio das Antas. O senhor não acredita a força e o que é esse rio. Em busca de uma nova vida e de novas terras, os imigrantes italianos que fundaram as vilas e cidades da Serra Gaúcha há mais de um século tiveram que aprender a viver no ambiente de um novo mundo. Matas fechadas, animais selvagens, vales rochosos e primitivos. No vale principal corria o Rio das Antas, um rio temido, dócil em alguns pontos, porém invencível em muitos outros. O vale não é propriamente um vale, é uma garganta. Não há terras disponíveis para a agricultura nas margens do rio. Geralmente a margem do rio coincide com o início da montanha e não é navegável porque é composto de corredeiras e cachoeiras, então não se presta para servir como via de transporte. Ele nasce com o nome de Rio das Antas, lá em São José dos Ausentes, e de lá ele vem correndo entre as montanhas, e aí que as próprias águas cavaram o leito do rio entre as montanhas, e ele vem serpenteando ali. Nem um rio como o das Antas teve tantas corredeiras, parece que se contam 72 corredeiras. Assentados numa região tão hostil, os imigrantes sabiam que a única forma de domar o rio seria com a construção de pontes. As vilas cresciam, novas localidades eram criadas dos dois lados do rio e as balsas, até então o único meio de vencer o Antas, já se mostravam precárias. Foi importada uma ponte da Alemanha, primeiramente para ser instalada no Passo do Simão, que era a principal ligação de Antônio Prado com as outras colônias. Era a primeira ponte a ser construída no Rio das Antas. Naturalmente, havia o interesse das outras colônias vizinhas em ter esse acesso. E antes, aqui ninguém tinha vez nem voz. Então, o que interessava realmente era o transporte das tropas. Porque até 1967 a economia gaúcha era baseada única e exclusivamente da pecuária, né? Então, essa região não tinha importância. Então, para que construir uma ponte aqui muito melhor lá, que ligava a Vacaria a Porto Alegre, do que ficava aqui ligando Antônio Prado a Flores da Cunha? Por isso se estabeleceu aqui uma rota de comércio de cargueiros, né, as tropas de mulas, e depois as tropas de gado que vinham dos campos de Lages e os campos de Lagoa Vermelha, né, nessa região ali. E Antônio Prado, de 1907 a 1968, mais de 60 anos, ficou sem ponte e isolado com essa dificuldade de transpor o rio. Outra ponte seria construída ligando Bento Gonçalves a Veranópolis. Porém, esta também chegou mais tarde que o previsto. Por 2 vezes, a ponte desabou e o trabalho teve que recomeçar. Na época não se conhecia bem a característica desse rio e muitas pontes foram água abaixo durante a construção. Não se conhecia exatamente qual era o tipo de ponte adequada para esse tipo de rio. Sendo ele de tão difícil acesso para fazer a passagem, também se tornou muito cara a construção das pontes, né? A madeirama era fraca, e o peso era muito, e a pedra não liga, né? Se é concreto, ele vai se segurando, mas a pedra é solta. Não estava avisado que estava perigoso, não? Ninguém falava, sabe? Sim. Ninguém quer ser o primeiro. E lá pelas tantas 2h pouco da tarde, o barulho foi grande. Imediatamente desabada, eu fui lá.
que tinha meus irmãos que trabalhavam lá. Não tiveram a sorte de não estar na parte que ela caiu. E eu estava longe 3 metros de onde caiu. Na hora que caiu? Caiu. Como daqui e lá. O Rio das Antas é um divisor de águas entre as colônias. E sendo esse divisor de águas, ele seria o marco final previsto pelo governo da província na ocupação das terras das matas. Ao contrário desses rios de planície, em vez de ser um veículo de comunicação, de transporte, de locomoção, esse aqui às vezes chega a ser um bloqueio, é um obstáculo. Garibaldi, no seu diário, ele fala do Rio das Antas e conta como foi horrível atravessar o Rio das Antas. O mais difícil acidente geográfico que ele transpôs. Tínhamos problemas de acidente, pessoas morriam também na travessia, houve acidentes com balsa. Com estradas ainda precárias e poucas pontes ou balsas ligando as cidades, a melhor forma de escoar a produção e manter a comunicação das colônias com a capital era estabelecer um porto. Por isso, Santa Teresa, o último ponto colonizado na primeira leva da imigração, fora escolhido como local ideal. Nessa região, o Rio das Antas passa a se chamar Taquari. As águas eram mais calmas e profundas, viabilizando assim a navegação. O rio era a estrada líquida para escoamento da produção, porque não havia estradas para a venda do produto, e aqui havia uma estrada natural. É justamente o ponto onde o Rio das Antas troca de nome. Ele passa a se chamar Taquari porque ele recebe o afluente, o Carreiro, que é o maior dos afluentes do Taquari, e que, digamos assim, traz um grande volume de água. No encontro das águas do Rio Carreiro, em Santa Bárbara, ali tem aquela grande ponte e ali tem então a chegada do Carreiro e a linha divisória. Ali se encontram os 3 rios, Antas, Carreiro e Taquari. Mesmo em Santa Teresa, com as águas mais profundas e declive mais suave, a navegação se mostrou precária. Para levar mercadorias rio acima, era preciso transferir as cargas para barcos menores ou aguardar pelo período de chuva e elevação do rio para navegar. E também outra característica desse tipo de rio é qualquer chuva que dê nas nascentes, acumula água muito rapidamente. Então, é um rio que de repente transborda. E aqui então nós tínhamos as enchentes assim inesperadas. Que vinha assim aquela enchente rápida, que dava aquelas temporais, aquelas enxurradas lá para a fronteira, lá para cima, nas cabeceiras do Rio das Antas. E aqui então nós tínhamos as enchentes que eram assim uma coisa de louco. A gente não podia premeditar, a gente não tinha confiança de dizer, não, aqui amanhã o rio está aqui ainda, não. Isso é rio, não. Aqui na enchente de 41 eu vi árvores enormes descendo pelo rio. Até uma casinha de madeira desceu ali, uma hora apareceu o telhado, e a pouco ela vinha rolando assim. Eu era guri na época, eu lembro perfeitamente. O Rio das Antas foi personagem e testemunha das transformações ocorridas na região. Ao longo do último século, o rio colaborou ou dificultou o progresso das cidades ao seu redor. Essas áreas que foram desenvolvidas e importantes e que dependiam do percurso do rio, ficaram isoladas. Temos 2 exemplos clássicos, Antônio Prado e Santa Teresa. São 2 municípios que ficavam nas pontas e dependiam muito do rio. Esses municípios, digamos assim, estagnaram economicamente. Ou tinha acesso ou não tinha desenvolvimento. E Santa Teresa tem, digamos assim, esse privilégio de ter mantido a arquitetura, de ter mantido a memória e ter ficado fora desse desenvolvimento econômico. E essa dificuldade do acesso foi o que
deixou Antônio Prado isolado e, de certa forma, preservou esse patrimônio. Finalmente, após ser reconstruída, a Ponte Ernesto Dornelles foi inaugurada em 1952. A Ponte dos Corf, construída em Criúva, ironicamente hoje é pouco utilizada. Em 1968, Antônio Prado pôde comemorar a conclusão da Ponte do Zeferino, vencendo definitivamente o vão que separava a cidade das demais colônias. Depois de Antônio Prado ter perdido a primeira ponte a ser construída e a ligação, muitos políticos passaram aqui pelo Antônio Prado prometendo essa ponte, e ela veio a ser chamada Ponte dos Suspiros, devido a 60 anos de espera dos pradenses, quando chegou, enfim, construíram a ponte. Ao lado do trabalho, a fé foi o grande valor dos imigrantes para superar os medos e os desafios do Vale do Rio das Antas. A vida era feita de trabalho, de fé e de esperança, de uma margem à outra do rio. Não tem dúvida de que a fé religiosa desses imigrantes foi um elemento que fez com que eles conseguissem sobrepor todas essas dificuldades que eles encontraram. O rio até ele permanece com uma determinada vitalidade justamente porque as grandes cidades com 400 mil habitantes, 100 mil habitantes, elas estão distantes do Rio das Antas. Nós vivemos de costas para o rio, nós da região da colônia, da antiga colônia, e ninguém olha mais para ele, né? Porque agora os balseiros deixaram de existir, as pontes isolam o rio das pessoas, agora com as hidrelétricas terminam as possibilidades, inclusive, de aproveitar as corredeiras, em grande parte, mas em compensação terá mais energia elétrica, né? Mais pessoas sujarão o rio, portanto. Todos os rios que têm cascatas assim, desnível, estão propensos a isso, aproveitamento para hidrelétricas que são a energia mais barata que nós temos, né? A água que corre, as caídas, as cachoeiras, como se diz aqui, praticamente elas vão desaparecer, né? Vai ficar tudo uma base muito, assim, sem correnteza. Essas hidrelétricas, elas mudam o curso do rio, elas mudam a cara do rio e mudam o clima da região. Vai retirar muitos colonos da beira dos rios, né? Eles são indenizados, mas ninguém indeniza o passado, né? Quando il nono non racconta, quando il nipote non ascolta, si rompe la vita. Isso significa, quando o nono não conta as histórias, quando o neto não escuta, rompe o ciclo da memória, rompe o ciclo da vida. Bom, eu trouxe o gravador porque eu gosto de documentar o que fala, porque para mim é uma história fantástica. Tem muita coisa guardada. Em casa tem um monte de fita guardada de pessoas que já faleceram. Coisa fantástica. Os carreteiros, caminhoneiros, todas essas coisas aí, está tudo guardado, né? São coisas muito lindas. Entrar na história. Na história, fica na história, né?